Bem, pessoal, nesse vídeo a gente vai tratar então do texto A Inversão da Verdade, que é um artigo científico publicado na revista Critério em 2008 e escrito pela professora Cláudia Castro. No texto, a ideia de inversão da verdade, ele tem justamente uma conotação que é a conotação de que a busca de uma verdade plena, ela é uma espécie de ilusão em Nietzsche, justamente porque para ele o que existe de fato é a vida em si e não algo que seja definitivo, já que a vida nem para ele nem para Schopenhauer é algo definitivo. Então, a arte, ela é, nesse sentido, um tema central para Nietzsche, justamente por conta da ideia da vontade de potência. Esse conceito ele é um conceito substancial em Nietzsche. Por quê? Porque, na visão do filósofo, a vontade de potência é a vida e a força vital que leva o indivíduo a existir, a ser, a buscar a si mesmo e a encontrar a si mesmo. Nesse sentido, carne e espírito, ou seja, corpo e mente, eles se convergem nas dimensões éticas e estéticas da existência. As dimensões éticas é justamente aquilo que o indivíduo faz no sentido de ser um parâmetro para os demais indivíduos. É uma ética kantiana. E do ponto de vista da estética, a ideia de que a beleza e o belo, e a poesia, e a arte, e a música são elementos que ressignificam a existência sem sentido, em Nietzsche isso assume uma conotação de cura existencial, cura de uma ferida existencial, que é justamente o fato de que a existência humana só encontra sentido na poética e não no conceito de inteligência dos indivíduos. Nietzsche vai dizer que a euforia é a expressão da vontade de potência, ou seja, a embriaguez. Aqui se faz uma referência direta ao deus Dionísio, que é uma simbologia grega que afirma que a existência do indivíduo só tem sentido se for a partir do prazer. Sem prazer, não há existência em si mesmo. A arte, então, é uma atividade metafísica que expressa-se na vontade, no desejo e na força. Então, a arte é o que faz com que o indivíduo saia de si mesmo, contemple a realidade no entorno dele e assuma uma postura que Nietzsche não trabalha, mas que é uma postura dos nossos dias, que é a ideia da gratidão. Se olharmos para a vida a partir do seu fim, ou seja, da morte, a vida ela é um absurdo em si mesma. Então é por isso que o Nietzsche vai dizer da necessidade de contemplar a arte e de viver a arte. Em especial, ele se refere a Richard Wagner, amigo pessoal dele, o qual foi um dos grandes artistas da música clássica. O Nietzsche ele vai entender então que o mundo não é mais um jogo de um Deus. Nós não estamos mais sob a proteção de um Deus. Aqui entra a célebre frase do Nietzsche, né? Deus está morto. E essa afirmação ela é muito importante, é importante que ela seja entendida no seu contexto real. Existem muitas interpretações erradas nesse sentido. O Nietzsche ele é um crítico do capitalismo e ele é um crítico da modernidade, porque ele acredita que a modernidade ela não trouxe nada de positivo para nós, a não ser ansiedade, correria, agitação e assim estresse e assim por diante. A filosofia então ela torna-se uma filosofia pessimista em Schopenhauer e em Nietzsche,
justamente porque ela exige que a arte otimista seja uma espécie de remédio para os indivíduos, né? Quando a gente fala de arte, quando a gente fala de poesia, nós não estamos falando apenas no sentido estético da coisa, mas no sentido prático, né? Cozinhar, cantar, beber, ainda que moderadamente, pintar um quadro, fazer um desenho, tudo isso são elementos que dão algum alento existencial aos indivíduos. A morte, nesse sentido, ela é uma verdade insuportável. Então, não haveria nenhum sentido existencial se tomássemos apenas a morte como a grande verdade da vida. E o ditado popular diz isso, né? A única certeza que nós temos na vida é a morte. No entanto, o Nietzsche ele quer transpor essa certeza e entender que a vida ela tem um sentido maior que a própria morte. Imagine você, se você não tivesse vindo à existência, vivenciado o que vivenciou e visto tantas coisas belas no seu cotidiano. E aí você pode dizer assim, bom, eu vi muitas coisas belas, mas eu vi muita dor, eu vi muito sofrimento, eu vi gente passando fome, né? Eu vi gente sofrendo, enfim. A vida para Nietzsche, mesmo diante do sofrimento, ela tem um significado muito especial e maior do que a morte, porque o indivíduo ele está numa condição e numa posição de luta social. Para Nietzsche, a cultura ocidental, ela está doente, Deus está morto, e o niilismo é o fato de que, ao retirar Deus, o capitalismo não apresentou nenhum substituto. Então, a grande crítica da modernidade de Nietzsche aparece justamente aí. Deus está morto, ou seja, o capitalismo retirou Deus da vida das pessoas e colocou o consumo como ponto central. Esse consumo não preencheu a vida das pessoas e agora as pessoas lutam constantemente em busca de um sentido para a vida, de uma divinização existencial, porque o homem ele sabe que vai morrer e a vida dele parece que não tem nenhum sentido. Então, o sentido que a ideia de Deus dava para o homem na Idade Medieval ou na Grécia Clássica, esse sentido não existe mais justamente porque o capitalismo roubou do ser humano esse sentido existencial. Acontece aí, então, um processo de decadência que corrói todo o mundo moderno. Mais tarde, Bauman vai dizer que isso é a liquefação, ou seja, que nós estamos completamente em processo de dissolução. Nós estamos nos dissolvendo, nós estamos evaporando, justamente porque nada é mais definitivo no mundo atual. Então, Nietzsche, nesse sentido, ele escreve uma das suas obras, que é uma das mais lidas no mundo, O Nascimento da Tragédia, e é importante entender que o nascimento da tragédia é justamente esse momento no qual o ser humano, ainda na Grécia clássica, ele está se referindo aos pré-socráticos e a Sócrates, Platão e Aristóteles, eles retiram dos gregos os deuses, o mito como expressão de arte, o mito como expressão de poesia e principalmente o mito como expressão de esperança para a vida das pessoas. E colocam em seu lugar a razão, e a razão em si mesma, por não ser Deus, ela é insuficiente para preencher a vida das pessoas. Então ele acredita, a partir das suas experiências com Wagner, que a arte erudita é a única capaz de dar algum alento para as pessoas. Nesse caso, a tragédia, então, é a morte da esperança e a invenção da razão
do controle da crença de que nós dominamos algo nessa vida, e nós não dominamos nada nessa vida. Então, o que o Nietzsche quer, do ponto de vista psicológico, é retirar de nós toda falsa esperança de que nós seremos deuses, seremos imortais e de que a vida será feliz o tempo todo. Isso não é verdade. A vida tem sim luta, sofrimento, desespero muitas vezes e vontade de deixar a vida. Mas a vida ainda é maior que a morte. E esse é o grande traçado de Nietzsche nessa obra, que é O Nascimento da Tragédia. A tragédia, então, é nós pensarmos dois caminhos para a existência humana. O caminho de Apolo, que é o caminho da razão, e o caminho de Dionísio, que é o caminho da emoção, da embriaguez, da poesia, da arte, do prazer. Para Schopenhauer, o mundo é vontade e representação minha. E já para Nietzsche, o mundo se tornou uma tragédia, porque ele está olhando para o século XIX. Aí vem o conceito de super-homem, ou seja, o conceito de Superman. Quem é esse super-homem? Ele não é um homem que tenha poderes infinitos, que consiga voar desafiando as leis da física, mas ele é um indivíduo extremamente comum em processo de desapego existencial. Então isso é muito importante de ser entendido. O super-homem é alguém que não precisa mais dos deuses, mas é alguém que também não precisa se colocar diante de outros homens como aquele que sabe, e simplesmente como aquele que é. O que eu sou para Nietzsche? Eu sou a minha existência, e isso tem um sentido pleno. Eu não preciso acreditar numa eternidade, eu não preciso acreditar nos deuses, mas eu também não preciso acreditar na razão como se a razão fosse um deus. Eu preciso simplesmente viver a vida e contemplar essa vida de uma maneira plena. O Übermensch, então, que é o termo alemão que o Nietzsche usa para expressar o além do homem, não o super-homem no sentido americano, ele recria-se sem as bengalas religiosas e as próteses intelectuais e capitalistas da modernidade. Se não nos expressamos, ou Dionísio nos destrói, ou necessariamente nós temos que encontrar um sentido para essa vida, né? Então, a expressão do ser, ela é justamente a questão que traz o prazer para o indivíduo, poder dizer quem você é, poder expressar a sua existência e não ficar se autoafirmando o tempo todo. Devemos ser corretos em Apolo, mas felizes em Dionísio. Então, essa é a grande dicotomia que o Nietzsche traz em relação a uma vida da razão e uma vida do prazer, uma vida da poiesis, da poética, né? O homem é divino por natureza, mas ele é humano por essência. A busca de ser Deus, a busca de ser eterno, a busca de se filiar a uma religião, como se essa religião te garantisse algo que ela própria não possui, que é uma eternidade, é para Nietzsche um erro. A única coisa que nós temos de real e de concreto é o presente, é o agora, é essa vida. Ou nós a vivemos, ou ela passa e nós não teremos outra oportunidade. Por fim, a autora Cláudia Castro vai dizer que a poesia é sim uma ilusão, mas é uma ilusão infinitamente menor que a ilusão de ficar buscando a verdade o tempo todo. Então, o que resta ao homem? Resta ao homem viver naturalmente.